Então, pode começar, né, Mário? Vamos lá. Tá ligado? A gente foi com mais ou menos 17. Quantos anos a gente foi para lá? 17 alunos foram para lá. Foi a primeira vez que a gente faz uma saída segundo e terceiro. E a gente conseguiu juntar mais ou menos os engenheiros da escola, ou os possíveis, né? Eu tive algumas surpresas. Eu não sabia que a Libânio queria engenharia, né? Eu já até comentei por causa da formação e dos seus pais e tal. Só que a gente fez uma visita que não é uma visita tão formal, não era um grupo que recebia a gente entrou na Naval, certo? Alguém quer falar assim? Vou até perguntar mais para vocês levantarem a mão. Quem achou importante a saída? Curtiu, tá lá. Tá, abaixa o braço. Quem viu, ouviu coisa lá que nunca tinha ouvido na vida? Tá? A pesquisa que os caras fazem, você conhecia, já tinha ouvido falar? Não. Você sabia que existia aquele centro de pesquisa na Naval? Também não. Levanta a mão aqui quem tinha pensado em fazer engenharia naval. Tá? Ninguém. Levanta a mão quem pensa em fazer civil aqui, só para a gente ter uma medida. Legal. Metade. Engenharia de materiais é um outro possível. O Pedro quer fazer o quê, cara? Química, né? O Pedro quer fazer. Química também. E elétrica, tá? Vocês também deram umas escapadas e visitaram lá as engenharias da Poli. Vocês deram uma rodada lá dentro. Tá. Quem consegue descrever para a Júlia? Descrever o dia, assim. Que hora que vocês saíram, como é que vocês foram, onde vocês chegaram, que lugar que vocês circularam, a coisa que a gente almoçou. Quem consegue fazer isso aqui primeiro? Pode ser? Vai lá, André. Pega lá. Desde que hora que vocês saíram, velho? Assim, né, que foi? Aqui assim, ajuda. Fica esse jeito que ele vai filmar, vai ficar assim. Pode segurar assim, normal, pode. A gente saiu daqui umas 11 horas, fomos até o metrô Penha. Tá. Chegamos lá no Butantã, pegamos na linha vermelha, amarela. Aí a gente pegou um busão, fomos até o Cidade Universitária, né? Aí a gente desceu num ponto perto da Fé. Isso. Só uma pergunta, quanto tempo demorou mais ou menos de metrô, ônibus pra lá? Deu umas 1h20 por aí. 1h10, você tá falando? Por tá, aí. Em uma hora e pouquinho chega lá na USP hoje, né? Legal. Às 11 horas da manhã, né? Não de manhãzinha, né? Do pico, não. Socado no metrô. Né? Aí a gente foi andando até perto do campus de engenharia, até perto do prédio do Galileu, né? Que era o projeto lá da pesquisa. A gente almoçou lá perto. Aí entramos pro... Isso. Teve uma rodada. Depois, né? Não, vocês almoçaram e deram uma rodada que tinha uma meia hora ainda, né? É que eu não andei, né? É que você ficou por lá, né? Por lá mesmo. Vamos então fazer um stop aí. Quem, nesse momento, depois do almoço, foi visitar algum espaço, assim, tá? Quem quer falar um pouco do lugar que foi? Só pra gente... Pode ir lá, vai lá, Paulo, passa pra ele lá. O Pedro e o Otávio, nós fomos lá pro engenharia de produção, né? Vocês entraram no prédio na caruda, assim, foi isso? Na verdade, eu tava, tipo, com um pouco de receio, sei lá, porque de entrar, tipo, um pouco de vergonha. Tá. Mas aí eles foram lá, você tava também, Vitor? O Vitor tava? Aí eles me puxaram e nós fomos lá, nós demos uma volta. Tá. Aí o prédio é bem antigo, né? Assim, a estrutura, vamos dizer que é que nem escola pública, mas só que desenvolvido por uma faculdade, né, maior. Aí o Pedro, o Bruno acabaram encontrando o monitor do acampamento que eles iam. Aí ele levou nós lá para dar uma volta na engenharia de produção. Aí mostrou lá o local. Quando você conversou com esse cara, por exemplo, que eu lembro que a Letícia comentou comigo que depois que conversou com ele, falou, é essa a faculdade que eu quero fazer. Vocês tiveram essa mesma sensação ou não? Porque rodou com esse cara, foi bacana rodar com ele ou não? Eu gostei, né? Sabia que era daquele jeito a engenharia ou não? Não tinha a menor ideia de como é que era o prédio? Não tinha a menor ideia. Você já tinha entrado na USP alguma vez ou não? Já. Quem nunca tinha entrado no campus da USP? Tá? Quem quer falar assim, se tem algum impacto? Vocês achavam que era grande daquele tamanho, não? Passa lá.
Então, eu não achei que era tão grande quanto é, que tem que andar praticamente de ônibus pra tudo. Se você vai, tipo, a biblioteca, eu lembro que a gente passou na volta, era muito longe da engenharia. E aí, sei lá, deu impacto meio que tá meio abandonado, assim, tá... Tipo, eu e a Carol, a gente foi ali perto da engenharia de produção, onde tinha umas árvores, isso aqui, uns bancos, os bancos todos quebrados, sabe? Tá meio sem... tá meio... É como se a infraestrutura tivesse meio corroído, tal. Por isso que o Paulo isso. fala de ser público, né? Essa ideia de que parece que não tem, né? Por um lado, é legal de pensar que a USP, né, ou a faculdade pública, sei lá, USP, Unicamp, Unesp e tal, tem uma coisa bacana de que não é o verniz. Às vezes você vai para uma universidade que é tudo bonito, as salas multimídia, mas falta o recurso teórico. A Carol falou que a Unicamp, é que eu não fui, mas ela falou que era bem mais bonita e bem mais cuidada, assim, tá, que é um lugar mais bonito. É pública também, mas tá bem mais cuidado. Aí não sei. O André que estava querendo conhecer a faculdade São Carlos, a Federal de São Carlos, era você, né? É legal porque se vocês entrassem em duas públicas, poderia entender um pouco a infraestrutura, né? Tá. E aí vocês circularam, tal, aí voltando lá para o André de novo, daí depois que foi para Naval, né? Depois que todo mundo deu aquela volta. Chegando lá, vocês lembram quem recebeu vocês ou não? O nome dele ou não? Não. Shen, cara. Não lembro. Shen, é Shen. Isso. Era Sheng Yang. Quem consegue descrever, assim, a partir daí, quando vocês entraram nesse espaço, que é um espaço de pesquisa da Naval, quais as coisas que vocês viram ou fizeram lá? Primeiro ele recebeu a gente, ali com o Armando. Aí, acho que a gente já entrou logo na sala que tem o telão e aquele simulador lá. Aí ele começou a explicar o projeto, ele explicou Galileu. E aí ele contou como que ele começou a participar disso, que ele foi estudar, e como ele conheceu o Armando também, que ele foi para o Japão, e depois o Armando chegou e um ajudou o outro, uma coisa assim, não lembro direito. Aí ele explicou o projeto, aí a gente depois viu o vídeo lá de explicação. Aí nesse momento, assim que acabou o vídeo, que era um vídeo 3D e tal do projeto Galileu, ele abriu para pergunta, na verdade. Isso. Foi daí que ele revelou a possibilidade de ter bolsa para iniciação que aí ele perguntou quem tinha interesse, todo mundo levantou a mão, eu lembro disso. Tá. Aí você consegue explicar o que é essa bolsa ou não? Acho. Não? Vocês lembram o que é? Mas quer tentar, Libane, falar um pouco? O André? Quer tentar aqui? Quer tentar? Isso, pode ser. Só para trocar o interlocutor um pouco. Não, pelo que eu me lembro, foi mais, assim, de ajuda, eu acho, a quem já está iniciando pesquisas científicas. Não, assim, o que me passou mesmo, quando eu conheci lá aquele prédio da Naval, foi uma infraestrutura maravilhosa. Diferente das outras estruturas, né, que eles estavam falando. Né? Por exemplo, assim, o que me passou foi que realmente as coisas acontecem lá, entendeu? Tem muita iniciação científica, a gente pode ver o tanque numérico. E também em relação ao tanque numérico, tem um no Brasil e só tem 2 no Japão, assim, isso no mundo inteiro. Então você vê que realmente tem... Como se você conhecesse uma pesquisa quase de ponta e quase única, Isso. assim, né? Ainda mais no Brasil, que é um país mais terceiro mundo. Então, realmente isso que me passou foi, além da infraestrutura, ver que as coisas acontecem lá. A gente pôde ver... A gente entrou naquele lugar que tinha os computadores, com o pessoal trabalhando lá. Os pesquisadores no espaço, Isso, super adequado e tal. isso. Você percebe lá que tem dinheiro entrando, né? Sim. E ele falou que, por conta dessa grana, ele disse que tem perspectiva de grana para quem fazer engenharia ou seguir com eles. O cara vai ter uma carreira por muito Ele tempo. falou do mercado de trabalho, né? Que quando ele foi cursar, o mercado de trabalho não era muito bom.
Ele fez mesmo pelo que ele gostava. Mas agora o mercado de trabalho está ótimo por conta do pré-sal e tudo mais. Se você conhecesse um aluno que tivesse com dúvida de fazer engenharia naval, você falaria assim, vai lá que vai ser bacana, ou você fala, olha, veja bem, não sei se é por aí, tal, como é que você... Que eu acho que depende muito. Eu vejo muitos amigos meus que eu tenho fora da escola que querem fazer engenharia, mas não sabem muito bem qual que é o curso. Acho que assim, eles se interessam mais no mercado de trabalho, no salário. Acho que acima de tudo tem que ser uma coisa que você gosta, né? A idade de título, de ser engenheiro. Isso, por exemplo, acho que o monitor que a gente encontrou, ele começou fazendo engenharia naval. E aí ele desistiu e foi fazer produção. Entendeu? Então aí vai de cada um, realmente. Mas acho que foi muito interessante a gente conhecer. Porque, na verdade, eu nem sabia direito que era engenharia naval. Eu me interessei por causa daquele vídeo que ele passou. Nossa, eu achei muito legal. Mas eu não penso em fazer, porque eu acho que não... Se você, ou pode ser a Beatriz também, mas a pessoa que está pensando em fazer engenharia, imagina algum aluno de segundo ou de terceiro queira fazer, mas que não foi nessa saída. O que esse cara perdeu ou não? Na verdade, ter ido lá ajuda, não ajuda? Te dá outra perspectiva, não dá? É importante conhecer a faculdade antes mesmo de prestar? O que vocês pensam sobre isso? Acho muito legal mesmo, porque você pode até procurar pela internet sobre os cursos, mas é outra coisa totalmente diferente. Na verdade, o meu intuito principal é fazer engenharia química. Só que depois eu me interessei pela engenharia civil, eu visitei o prédio, também fui atrás sobre outras informações na internet, eu achei interessante. De vocês todos aqui, se fosse fazer uma pergunta oficial mesmo, né? Se eu tivesse que levar o nome de vocês para o Armando para poder passar para o Shein para fazer iniciação científica no ensino médio, que é a proposta que ele está fazendo. Quem teria vontade de fazer aqui? Tá. Todo mundo, é? Tá bom. E se o cara falasse, putz, mas por enquanto a bolsa não vai entrar, a bolsa só vai entrar segundo semestre, mesmo assim vocês topariam ou não? Mas não é muito longe, como é que vocês vão fazer para ir para lá? Vale a pena, com certeza. E se o cara falar que é de manhã, será que vocês poderiam se ausentar de aula para fazer a pesquisa lá ou não? Na verdade, sim e não. Não nesse sentido, de que é perigoso perder a aula, você por causa da tua formação. Mas se a escola entende que isso faz parte, isso pode compor a formação de vocês, assim, do ponto de vista educacional pedagógico, isso é possível. Basta eu e o professor da disciplina que você vai perder, a gente entender que é fundamental para a tua carreira, para a tua formação e garantir tua ausência lá. Tá? Na USP, muita gente tendo aula, muita gente fora das salas. Fora das salas. Tá? Ambos, é? É. É verdade. Os caras estavam no almoço. Né? Passa lá para ele um pouco. E o que você disse? E à tarde também já estava bem menos movimentado. Tá. E era muita pouca sala ocupada. Tá. Aula só de manhã. Não. É como era almoço, né? O refeitório estava bombando, né? Então veio muito aluno, né? E aí Aí tinha a Febrasc que confundiu um pouco a gente, né? Eu ia falar sobre a Febrasc, que é essa feira, que tem a ver com o pessoal de nono até terceiro do médio e tal. Vocês assistiram uma pesquisa, assim, de pós-doutorado, livro docência, né? Nem de graduação. E depois vocês ainda deram uma volta na Febrasc, assim. É impactante um projeto com o outro ou não? Basta lá. Não, porque eu fui passando com a Carol e aí você vê alguns projetos que você fala, nossa, tipo, é só isso, só você fazer. É simples, mas ao mesmo tempo tem que, né, pesquisar. Mas você vê que não é um bicho de 7 cabeças, qualquer um pode fazer, assim, se tenha, né, iniciativa. Um dos financiadores daquele projeto é a Engenharia Naval, da Febrasc. Eles têm muito patrocínio e tal, mas tanto que você tem o pessoal da Marinha tá lá colocado de canto lá, que eles ficam... que é um patrocinador, ou seja, o pessoal da engenharia ou desses cursos tal, eles ficam de olho nesses alunos que já conseguem desenvolver projeto. Que para eles é interessante ter um cara desse na universidade,
Que não é o cara que vai se formar para tentar fazer alguma coisa, é o cara que já tem esse exercício, né? Tá. Uma última pergunta, talvez, né? Sim, se vale a pena fazer esse tipo de saída ou não? Se você tivesse que decretar aqui hoje, falar, olha, gente, a gente tem mais algumas saídas programadas para conhecer a universidade, mas depende de vocês a aprovação desse trabalho que é do Escolha Certa. Faria ou não? Vale a pena ou não? Eu acho que vale. Quem levanta a mão, né? Porque fica mais fácil, quem acha que vale a pena aí, tá? Uma pergunta mais estranha ainda, baixa o braço lá. Valeria a pena conhecer uma universidade ou uma faculdade que não tem nada a ver com o seu curso? Ou não? Acho que sim. Não? Fala lá, André. Ou seja, tem uma saída para Casper Libero. Vou exemplificar. E para conhecer o curso de jornalismo, você é um cara que quer engenharia. Você teria vontade de também ter essa vivência ou é melhor nem ir? Eu acho, tipo, pensando em você, eu acho que vale a pena, assim, conhecer a faculdade e o curso para ver se muda de ideia. Mas só que eu acho que, tipo, como as saídas não são todo mundo que vão, e eu acho que você que tem menos a possibilidade de fazer esse curso, devia dar lugar à pessoa que quer mais. Dar um pouco de possibilidade. Que é um pouco que o terceiro pediu para o segundo, né? Quando teve aquela coisa dos sorteios, né? De que o segundo ano abrisse mão, justamente para poder deixar o terceiro ano ir, já que o terceiro está logo se formando e tem que se projetar na faculdade. Eu vou pedir rapidamente para quem quiser, assim, dar um destaque final assim da saída, assim, olha, nessa saída o que achei que foi muito bacana foi isso. Olha, o bacana pode ser o perrengue da volta do ônibus, né? Porque a gente sofreu pra caramba pra sair de lá. Vamos lá, que hora que vocês chegaram em casa? 6 horas. Vamos lá, vocês saíram. André, pega lá o microfone de novo lá, o Gabi. A gente saiu que horas da Poli? Foi umas 4 e pouco. A gente pegou o ônibus dentro da cidade universitária, né? Tá. Que horas que a gente chegou no metrô? Umas 5 e pouquinho. 5 e pouquinho, né? A gente estava controlando até dormir no ônibus. Mortal lá dentro, né? 5 e pouquinho. Então vamos lá. Quem chegou em casa, levanta a mão quem chegou às 6 da tarde. Bem alto aí, tá. Quem chegou por volta das 7? Quem chegou por volta das 8? Alguém chegou por volta das 9 ou não? Não? Então tá legal. Alguém dormiu na escola? Foi legal destacar, né, que a Amanda, a professora de português, e a Luana, a professora de biologia, estavam com vocês lá, né, e foram na saída com vocês. E aí, destaque final, gente, assim, se você pudesse fazer escolher uma coisa, falar, uma coisa que eu achei bacana, que depois que eu fui lá, eu comecei a pensar isso, eu trouxe para casa, eu vim para casa pensando em tal coisa. Quem quer fazer esse destaque aí? Vou dar um exemplo clássico. Quando a gente foi para o Mackenzie, teve um aluno que disse que depois que ele foi no Mackenzie, a cabeça dele em termos do curso dele abriu, porque ele nem imaginava. Então ele quase está querendo fazer Mackenzie dependente do curso que ele vai fazer. Então ter ido lá foi importante, que ele tem vontade de entrar nessa faculdade, tá? Sei lá, pode ser se confirma teu interesse por engenharia, ou um pouco que a Libani falou, putz, dá vontade de fazer pesquisa. Veja, todos vocês, ninguém quer naval aqui, mas quer fazer iniciação na naval, né? Quem quer fazer algum destaque aí? Então, quando eu tava voltando, eu fiquei meio que pensando que eu gostei muito do lugar e eu quero estudar lá. Mas eu preciso me esforçar mais, né? Porque não é uma coisa tão fácil assim passar no vestibular. E eu tô me planejando desde agora. Eu sei que já é meio tarde, né? Mas tenho que me esforçar um pouco mais, porque se é o que eu quero, eu vou ter que correr atrás. Então, vou ter que estudar mais. Quem mais tem depoimento? Débora? Eu acho que também uma parte foi quando a gente sentou no refeitório, tinha várias pessoas, aí você pensa, nossa, esse cara passou na FUVEST, engenharia, já cai aquele peso, o cara é muito inteligente. Aí você fica pensando, eu não sei fazer tal coisa que ele deve fazer com o olho fechado. Eu acho que isso também pesou bastante. Quer dizer, entrar em contato com o pessoal da faculdade e falar assim, eu queria estar aqui, mas esses caras estão, nossa, eu estou longe deles. Acho que pesou bastante. Bacana. Mais algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Eu achei muito importante
como a gente teve essa vivência de conhecer um pouco da faculdade com quem estuda lá. Eu achei muito importante, porque é uma coisa você visitar sozinho, você não sabe muito o que é aquela sala. Com alguém que está lá, eu acho que a gente teve esse contato com uma pessoa que está lá todo dia, ele sabe o que está acontecendo. Eu achei muito importante, e mesmo para o curso que eu quero fazer, mesmo ele não sendo, ele explicou um pouco, eu achei que foi muito importante e que eu preciso estudar mais, porque eu quero estar lá. Só um destaque em relação ao estudo. Não esqueça de uma coisa, até pensando numa coisa que eu conversei com o Pedro lá. O Pedro falava de que ele está melhor em biologia, porque agora entrou estatística, né? Probabilidade, né? Entrou matemática na biologia, genética e tal. Lembrar que, assim, como vocês querem engenharia, em tese, vocês têm uma espécie de afeição, facilidade e gosto pelas áreas das exatas. Ou seja, vocês, em tese, devem curtir matemática, alguns devem circular melhor ou pior na física. Se o cara quer engenharia química, vocês tinham que estar bem aí na química e tal. A diferença entre vocês não vai se dar na matemática. Vai se dar justamente na disciplina onde a gente menos acha que o engenheiro vai ter domínio, que é nas sociais. No texto, na produção. Então é legal vocês pensarem nisso. Às vezes a boa formação do cara que está lá, não é porque o cara gabaritou matemática na FUVEST, mas é que a redação do cara deve ter sido muito boa. Isso que é bacana. Começa a pensar pelo oposto da disciplina que você tem, né? Porque provavelmente a gente vai dizer, nossa, você quer engenharia, mas, você não sabe nem, sei lá, fazer equação de segundo grau, né? Que é o exemplo do Seide, né? O Seide, quando ele estava no primeiro ano, como ele sempre teve afinidade, na verdade, ele começou o primeiro ano falando que ele queria fazer engenharia, química, física, matemática, fazia tranquilamente. E aí os professores começaram a mostrar para ele que, na verdade, ele tinha que investir no contrário, porque ele escrevia muito mal. E redação ele foi muito bem, e é o orgulho do Sebastião, porque ele gabaritou história. Um cara que passou em química, ele foi muito bem em química, física, matemática, e ele gabaritou história, que deve ser, assim, um marco. O cara que vai estar em história fazendo química, o cara deve ser mosca branca, né? Deve ter sido 3, ele mais 2, né? Porque ninguém faria isso. Sabe por que, André? Até você falou a gente ficou falando muito da vida um do outro, troquei ideia com o Pedro, tá? E você falava do cursinho, né? Ah, não, eu posso tentar me ausentar no cursinho para tentar fazer iniciação, e você falava do dia que você tem mais aula de humanas. Cuidado, porque a gente gosta de estudar aquilo, a gente gosta de ler e estudar aquilo que a gente gosta. Mas o que vai te colocar na universidade é dar conta daquilo que você não tem domínio. Entrar na faculdade é fazer aquilo que você nunca fez. Então, você nunca li, então tem que começar a ler. Eu nunca estudei com regularidade, tem que estudar com regularidade. E não fazer aquilo que você já faz. Porque o que você já faz é a tua característica. Então, levar vocês à universidade, a ideia é um pouco essa mesmo. Vocês se projetarem nos caras. Falar, caramba, é um pouco o que você falou, Débora. O cara tá ali, todo lado do cara que conseguiu passar pela FUVEST. Mas veja, os caras são feitos de carne e osso. Estão lá, tiveram dificuldade, também quiseram fazer a festa de despedida no terceiro, também gostavam de jogar bola, né? Também causava em algumas aulas. Os caras são humanos, né? Não tem crise em relação a isso. Mas é o que o Vitor falou. Baixa consciência, né, cara? Que acho que isso é importante. E tem né? vida social. Que a gente Nossa, fala de estudar, cara. Os caras ficam falando que eles não têm vida social. Não, cara. Não, é exatamente o contrário. Essa parte não gravou, né? Isso não gravou, né? Ele não falou no microfone. Mais algum depoimento aqui ou não? Mais alguém quer falar? Podemos encerrar então? Então, gente, valeu, obrigado. A gente se vê na próxima saída, tá? Tchau.